Capítulo 6. Os agrilhões de Deus. Quando Saulo seguia pela estrada de Damasco, teve a mais importante experiência de sua vida. Viu Jesus que se revelou a ele como o Cristo. E encontramos nesta revelação uma afirmação do Senhor Jesus para a qual não atentamos muito. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos capítulo 26, versículos 13 a 15. Há uma profunda revelação divina aqui. A compreensão desta frase tem afetado muito o meu andar em Deus. Já partilhei que quando o anjo do Senhor falou com um dos meus pastores em minha ordenação, ele disse acerca de mim: ele é rebelde e não aceita o tratamento de Deus em sua vida. De fato, eu não aceitava mesmo. Não porque quisesse ir contra Deus, mas por não reconhecer que Deus estivesse tentando tratar comigo. O fato é que eu realmente não aceitava. Só que quando ouvi esta frase, que eu fora chamado de rebelde, doeu em mim. Quando o anjo do Senhor apareceu ao profeta Daniel chamando-o de homem muito amado, a outros os anjos têm trazido muitos elogios e eu fui chamado de rebelde. Rebelei-me contra aquilo só para tentar provar a Deus que eu não era rebelde. Saí para um retiro a sós com o Senhor, querendo ouvir sua voz e aprender dele numa época em que até estes termos como tratamento eram coisa nova para mim. E ouvi. O Espírito Santo me conduziu naquele tempo de oração a uma compreensão deste assunto aqui explanado. Então compreendi muitas coisas da minha vida e na vida dos que eu pastoreava. Deus trata mesmo conosco. O livro de Hebreus declara que se estamos sem correção, então não somos filhos, somos bastardos. Mas Deus corrige a quem ama. Não me refiro à correção do pecado expresso em ações apenas, e sim àquilo que povoa nosso íntimo, nossas atitudes, intenções e motivações erradas, nossa visão distorcida do reino de Deus, a falta de quebrantamento, a vida egoísta e carnal, centrada só no que pensamos e queremos. O Pai Celestial sabe como lidar com tudo isto. E tenha certeza, Ele tratará conosco no tocante a isto. Penso que devemos começar com algumas definições. O que é um aguilhão? É uma ferramenta que praticamente não conhecemos nos dias de hoje, pois a tecnologia substituiu seu uso. Hoje em dia, a grande maioria dos campos de plantio são arados por um trator. Mas naqueles dias de Paulo, o arado era puxado por bois ou cavalos. Quando o animal empacava, usava-se um aguilhão de metal, tal qual uma lança, para espetá-lo e fazê-lo andar de novo. O aguilhão, portanto, era uma haste comprida de metal com uma ponta afiada, cujo propósito era produzir incômodo e dor no animal, fazendo-o obedecer seu dono. Só era usado nos animais teimosos e obstinados. Agora veja o paralelo. Jesus disse que Paulo estava recalcitrando contra os aguilhões, o que nos revela que Deus tem seus aguilhões. E com que propósito Deus tem seus próprios aguilhões? Para usá-lo em nossas vidas, quando empacamos em relação à sua vontade. O tratamento de Deus sempre tem a ver com aquelas áreas em que não nos deixamos ser trabalhados facilmente. Tem a ver com nossa teimosia e rebeldia, mas o Senhor sabe como nos espetar e fazer com que andemos de novo. Esta é mais uma parte do agir invisível de Deus. Ele age de formas misteriosas, que na maioria das vezes não são visíveis aos nossos olhos. Temos o costume de atribuir ao diabo toda circunstância negativa, mas nem sempre é assim. Há momentos quando podemos estar colhendo o fruto da nossa própria obstinação, e o diabo não será o responsável, não. O que quero partilhar neste capítulo é que, algumas vezes, Deus mesmo pode estar nos resistindo. Não é fácil reconhecer Deus agindo assim, como não é fácil reconhecer a maior parte do seu agir em nós, pois ele trabalha fora da vista dos nossos olhos e da compreensão da nossa mente. Se empacarmos, certamente o aguilhão será usado. Tendo definido o que é um aguilhão, creio que precisamos entender melhor a palavra recalcitrar, que já não é tão usada em nossos dias. Recalcitrar significa resistir, não ceder, teimar, obstinar-se, insurgir-se, desobedecer,
e no caso do animal, dar coices. Nos dias em que Jesus escolheu esta ilustração, havia alguns animais tão teimosos e rebeldes que, mesmo sendo aguilhoados, não andavam. E não só não avançavam, como ainda se rebelavam contra o próprio aguilhão. Ao serem espetados, ficavam embravecidos e davam coices no aguilhão. Resultado, se machucavam muito mais ao darem coices do que quando eram aguilhoados. O Senhor Jesus não somente revelou que Deus tem e usa seus aguilhões, como também que Paulo, como muitos de nós, estava sendo por demais obstinado. Além de empacado em relação a Deus, ele se encontrava recalcitrando, ou seja, dando coices contra o aguilhão de Deus em sua vida, tentando lutar contra ele. Nós cristãos de hoje também somos assim. Muitas vezes, quando Deus quer tratar conosco, resistimos. Tenho certeza de que o Pai Celeste não quer nos tratar como se trata com os animais, mas a verdade é que muitas vezes agimos como tais. A própria Escritura nos adverte a não agir assim. E certamente Deus não nos advertiria desta forma se não fosse comum procedermos desta maneira. Observe que o Espírito Santo disse por boca de Davi: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. De outra sorte não obedecem. Salmo capítulo 32, versículos 8 e 9. A Bíblia está dizendo que os animais só obedecem na marra e menciona os freios e cabrechos usados para forçá-los a obedecerem. E então somos exortados a não agirmos como o cavalo ou a mula. O fato é que, quando agimos como animais, Deus nos tratará como tal. Se empacamos em relação à sua vontade, ele tem seus aguilhões. E tenha certeza, ele não deixará de usá-los contra a nossa caturrice. O aguilhão da consciência. Em relação a Saulo, Deus já vinha usando seus aguilhões e ele recalcitrando contra. Mas que aguilhões eram estes? O que já poderia estar espetando a vida de Paulo em relação à pessoa de Cristo Jesus? Contra o que ele já vinha lutando quando viu o Senhor? Em toda a Bíblia, vemos que os aguilhões de Deus podem tratar com a pessoa interiormente, em sua consciência, e exteriormente, nas circunstâncias à sua volta. Como no caso da conversão de Paulo, a Bíblia nada diz sobre uma pressão circunstancial, entendemos que se tratava de aguilhões espetando seu íntimo, sua consciência. Pela própria Escritura, podemos discernir alguns aguilhões que vinham aferroando sua consciência. 1. Insatisfação contra o judaísmo. 2. A identidade de Jesus. Era fácil perseguir seus seguidores, mas livrar-se de pensamentos quanto à identidade de Jesus não era assim tão simples. Nenhum homem jamais operou tantos milagres. O testemunho de cristãos que, mesmo em meio à perseguição e morte, estavam cheios de alegria e perdão. Certamente, todas estas coisas vinham dando um nó na cabeça de Paulo. Ele estava tremendamente desgostoso com o judaísmo e não lhe comunicara a vida, e o que lhe faltava de justiça, paz e alegria sobejava aos cristãos que se dispunham a morrer por Jesus. Quem era este homem? Creio que Paulo deve ter feito essa pergunta a si mesmo centenas de vezes, mas em momento algum ele cedia à ideia de que Jesus podia ser o Messias de Deus. E com todas essas evidências, o Senhor foi espetando Paulo por dentro, mas ele era teimoso e lutava contra isto, recalcitrava contra os aguilhões, até que o Senhor lhe apareceu. Tenho conhecido pessoas que eram totalmente contra o mover do Espírito Santo da igreja e lutavam com unhas e dentes contra a obra da renovação espiritual que o Senhor tem operado e que começaram a ser torturadas por dentro com pensamentos de que só Deus podia estar fazendo aquilo. Elas têm nos relatado que, enquanto sua boca negava esta obra, era como se aos poucos sua mente e coração começassem a dizer sim. E esta guerra interior as deixava realmente aborrecidas. Não sei dimensionar o que Paulo passou, pois foi uma experiência pessoal dele, mas sei que certamente ele enfrentou lutas interiores.
Este é o primeiro nível da aguilhoada de Deus. O Senhor começa sempre falando ao nosso interior de forma tão meiga e suave que às vezes pode parecer que nem sequer seja Deus falando. Mas depois aquela voz começa a insistir a ponto de tornar-se até incômoda. Lembro-me de quando estava no ministério itinerante de apoio a igrejas e Deus começou a falar ao meu coração sobre a necessidade de pastorear. Eu sempre dizia que a última coisa que eu queria ser na vida era pastor. E de repente, via o meu coração começar a concordar com Deus e uma luta muito grande iniciar-se no íntimo entre ceder àquilo ou o que a minha boca dizia. A princípio parecia ser apenas um pensamentozinho qualquer. Depois tornou-se uma ideia mais clara. Por fim, um desejo de pastorear. Contudo, minha razão dizia que não havia pressa, que podia esperar mais um tempo para ver como as coisas se conduziriam. E eu recalcitrei contra aquele aguilhão interior como pude, até que Deus passou ao segundo nível. O aguilhão circunstancial. Quando não cedemos ao aguilhão da consciência, Deus pode avançar para um outro nível de aguilhoada, o das circunstâncias adversas. Penso que o melhor exemplo deste tipo de aguilhão pode ser encontrado na vida do profeta Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 3. O Senhor comissionou Jonas a proclamar contra o pecado de Nínive, mas ele sabia que se o fizesse, os ninivitas poderiam arrepender-se e neste caso seriam poupados. Desejando que fossem destruídos pela ira e juízo divinos por julgá-los cruéis e merecedores de tal sorte, Jonas decide não levar a mensagem de Deus a eles e se rebela contra Deus. E ao rebelar-se experimenta os aguilhões de Deus em sua vida. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: Que é isto que nos fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Jonas capítulo 1, versículos 4 a 10. Este foi o primeiro aguilhão de Deus na vida de Jonas. O Senhor enviou-lhe uma grande tempestade. Sempre que falamos de tempestades, pensamos em adversidades, dificuldades, pois é exatamente isso que elas significam. Só que geralmente vemos em Satanás a origem das adversidades. E neste caso, a Bíblia diz que foi Deus quem a enviara. É lógico que o Senhor pode colocar o diabo para trabalhar para ele, permitindo uma investida contra áreas específicas de nossas vidas. Mas isso não quer dizer que o diabo esteja no controle da situação. Há tempestades como esta de Jonas que Deus mesmo envia. Nossa rebeldia produz as aguilhoadas de Deus, que muitas vezes podem vir através de circunstâncias adversas enviadas por Ele mesmo. E nesta hora, não adianta orar, repreender o diabo e nem jejuar. A única coisa que podemos e devemos fazer é nos arrepender e deixar a rebeldia. Enquanto Jonas não se posicionou, a tempestade foi ficando cada vez pior.
É assim também com muitos cristãos rebeldes. Tem muita gente em rebeldia que vive correndo atrás de igrejas e pregadores, como se uma oração resolvesse seus problemas. Mas o que é preciso quando Deus está usando seus aguilhões é desempacar e decidir obedecê-lo. Mas Jonas não cedeu ao aguilhão de Deus. Pelo contrário, recalcitrou e se machucou ainda mais. Deve ter pensado consigo mesmo: se Deus pensa que eu vou desistir tão fácil, deve estar enganado. Ele mandou a tempestade para me assustar com medo da morte, mas eu sou duro na queda e não vou recuar. Se é para morrer, eu morro, mas não irei a Nínive. E decidiu morrer afogado em vez de obedecer ao Senhor. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançarem a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Jonas capítulo 1, versículos 12 a 16. Note que a tempestade enviada por Deus era progressiva. Quanto mais os homens tentavam alcançar a terra remando, mais tempestuoso ficava o mar. Quando Deus usa seu aguilhão, não há escapatória a não ser cedermos e arrependermos-nos. Jonas não se intimidou diante do risco da morte e preferiu morrer a deixar de teimar. Ele queria morrer, estava muito desgostoso com Deus, só que Deus começou a jogar duro com ele e não o deixou morrer. Em momento algum, o Senhor queria destruir Jonas, mas sim tratar com ele. Lembre-se que este é o nosso assunto, o agir misterioso do Pai tratando conosco. Deus se recusa a deixar Jonas morrer. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Jonas capítulo 1, versículo 17. O profeta que tudo tivesse acabado sem que ele precisasse ceder. Mas Deus não deixou. Então vemos o segundo aguilhão, que nas palavras de Jonas em sua oração é quando todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Jonas capítulo 2, versículo 3. Muitos descreem do relato do livro de Jonas, mas vale lembrar que Jesus se referiu a ele não só como um histórico, mas também como tipológico. Mateus capítulo 12, versículos 39 a 41. É interessante que no navio, Jonas ficou firme e não cedeu, mas quando Deus pegou pesado com ele, enviando um peixe que o engoliu vivo, impedindo-o até mesmo de morrer e trazendo ainda mais sofrimento, então ele se rendeu. Temos em seu livro o relato da oração que ele fez no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no mais profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Então disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça até aos fundamentos dos montes. Desci à terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha vida. Ó Senhor, meu Deus! Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2, versículos de 1 a 7.
Imagine você o estado deplorável e até cômico de Jonas, com todas aquelas algas enroladas no pescoço e cabeça, 3 dias e 3 noites, molhado, no escuro, sem comer e com enjoo. Fora o resto que ele passou, que nem sabemos. Deus sabe como nos quebrar. Se endurecemos e empacamos, ele irá nos aguilhoar. E se começarmos a recalcitrar, ele sabe exatamente como lidar conosco. Jonas se rendeu e lembrou de deixar claro em sua oração que ele pagaria todos os seus votos, o que provavelmente indicava que ele aceitava ser obediente e levar a mensagem de Deus a Nínive. E como ele cedeu e se arrependeu, então Deus retirou seu aguilhão. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas capítulo 2, versículo 10. Então o Senhor falou novamente com Jonas no sentido dele ir e pregar aos ninivitas, e desta vez ele foi. Foi e pregou o juízo que Deus estabelecera por um dia inteiro. Um avivamento aconteceu, e todos, desde o menor até o maior, se arrependeram. E Deus não destruiu a cidade. E o comportamento de Jonas nos revela que, mesmo tendo obedecido a Deus, ele não o fez de coração. Agiu como aquela criança que a professora pôs de castigo, em pé diante da classe, e que disse: "Por fora estou em pé, mas por dentro estou sentada." Ou seja, obedeceu mecanicamente, não de coração. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: "Ah, Senhor, não foi isto que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver." Jonas capítulo 4, versículos de 1 a 3. Nesta hora, Jonas voltou a agir como animal e empacou. Portanto, precisava de um aguilhão e Deus lhe deu uma terceira espetada. Ele está tão contrariado que quando o Senhor lhe pergunta se sua ira é razoável, ele vira a cara e não responde. Sai da cidade e se isola de Deus e das pessoas, remoendo sua bronca. É aí que o Senhor o pega de jeito mais uma vez. Desta vez Deus dá algo a Jonas para depois o tirar. Penso que isto retrata o Senhor mexendo na própria estabilidade que um dia nos deu, a fim de nos levar a ceder. O tratamento visa justamente mudar nossos conceitos e valores, e isso aconteceu com o profeta. O livro termina com Deus falando por último, e não Jonas, o que nos mostra que ele aprendeu a parar de retrucar e de empacar. Nós também precisamos aprender isto, que não importa o que achamos ou sentimos, Deus sempre tem e terá razão. Ele é perfeito e não erra nunca. Precisamos aceitar isto com fé infantil e não mais empacarmos em relação à vontade divina. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Note que ele esperava que Deus mudasse de ideia e acabasse destruindo os ninivitas. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou com o extremo por causa da planta. Note que ele era um homem de extremos, tanto para a tristeza como para a alegria. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um calmoso vento oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: "Melhor me é morrer do que viver." Então perguntou Deus a Jonas: "É razoável esta tua ira por causa da planta?" Ele respondeu: "É razoável a minha ira até a morte." Tornou o Senhor: "Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?" Jonas capítulo 4, versículos 5 a 11.
Imagine Jonas vendo uma planta crescer no prazo de um dia, com uma velocidade assustadora, nunca antes vista. Era um milagre. E o milagre animou o coração de Jonas. É bem provável que ele tenha achado que estava vencendo o jogo, que Deus já estava se dobrando a ele, e até mesmo o paparicando. De repente, Deus lhe arrancou a única coisa que lhe valia naquela hora. E Jonas teve que se render, pois se continuasse endurecido, Deus também endureceria com ele. Quando Jonas se rende, o livro termina, pois é a história dos aguilhões de Deus na vida do profeta. Muitas vezes temos passado por aguilhões e angústias que nós mesmos geramos. Precisamos de um coração submisso à vontade do Pai que saiba orar como Jesus orou no jardim de Getsêmani. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Os aguilhões da minha vida. Mencionei que Deus já vinha aguilhoando a minha consciência em relação ao ministério pastoral, mas eu resisti sua voz mansa e suave que tentava convencer meu coração. Continuava sabendo que ele me queria no ministério pastoral e fora da correria na qual nos encontrávamos, mas não fazia nada a respeito e ainda discutia por dentro com Deus. Em muitas circunstâncias adversas, Deus me espetou e eu não cedi, até aquele acidente na estrada. Foi neste momento que seu aguilhão em minha vida deixou de me espetar somente por dentro e começou a fazê-lo do lado de fora, nas circunstâncias. Fazia um mês que eu estava com aquele carro e era uma resposta de oração. E me senti como Jonas em relação à planta. Parecia que Deus pusera o doce na boca da criança só para tirar depois. Também tive vontade de morrer por achar que Deus estava brincando comigo. Mas ao fim de tudo, compreendi que estava lutando contra a vontade de Deus. Eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. Tinha meus próprios planos para o ministério e ainda relutava com o plano de Deus. Mas quando me rendi, os aguilhões cessaram e a graça de Deus me envolveu. Se resistirmos, o aguilhão também será insistente. Mas se cedermos, o Senhor nos tratará com bondade e graça. Se você tem sido aguilhoado por Deus, ceda. Não fique recalcitrando, pois em um certo momento o tratamento cessa e o que vem depois é juízo. Devemos aprender que é possível viver sem ter que provar os aguilhões de Deus. Basta andar em plena submissão. Mas, como nem todos, para não dizer ninguém, andam nesta dimensão de rendição, torna-se inevitável o uso deles. Muitas vezes nossa obediência é meramente externa, de atitudes apenas, mas é preciso rendermos-nos de coração ao Senhor. Há momentos em que temos de ser sábios e sensíveis e discernir espiritualmente o agir de Deus, ainda que oculto aos nossos olhos. Não adianta ficar culpando o diabo e companhia limitada. Temos que reconhecer que quanto mais endurecermos, mais Deus endurecerá também. É necessário contrição e quebrantamento, e se não nos rendermos espontaneamente, Deus irá nos espetar. Não estou tentando pintar uma caricatura de Deus. Muita gente tem feito isso e o distorcem completamente. Não servimos a um Deus tirano que vive nos perseguindo para castigar e tirar nosso couro. Esta é uma imagem distorcida, uma caricatura que fizeram dele e nada reflete a verdade. O que quero é apenas mostrar que Deus é infinitamente amoroso, mas disciplina com firmeza. Não estou dizendo que ele irá nos aguilhoar a troco de nada por diversão. Refiro-me a ocasiões específicas de rebelião dos seus filhos. E é lógico que ao falar de rebelião, não me refiro a um crente desviado que abandonou tudo e se jogou no mundão. Mas sim a atitude como a de Jonas, onde não nos dobramos diante da vontade divina e ficamos lutando por aquilo que nós achamos certo. Contudo, Deus não está em posição de ser questionado, nem tampouco desafiado, e toda a rebeldia será tratada por Ele, que nos quer fazer voltar à submissão que sempre regiu nossas vidas. Os aguilhões não fazem parte do cotidiano, são ocasionais, extraordinários, mas existem e certamente serão usados quando necessário. Eles são parte do agir invisível de Deus, da sua forma soberana de fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.